A interpretação, a etimologia traz muitas revelações importantes. Quando o João, nosso amado velhinho, bom velhinho, né? Ele começa o 12 dizendo: viu-se grande sinal no céu, sinal semeion, que é uma ocorrência incomum. Então não é qualquer sinal. Não é qualquer coisa. Não é qualquer marca. É uma ocorrência incomum. Não está marcado, é algo ligado com sobrenaturalidade. É algo ligado com algo supranatural. Semeion. Viu-se um grande sinal. Vamos lá. O primeiro grande sinal é a visão de uma mulher que deu à luz um filho. E no versículo 3 lemos que outro sinal, semeion, apareceu no céu. Compreendemos assim que esses três símbolos, uma mulher, uma criança e um dragão, representam coisas além dos eventos comuns da natureza. Preste atenção, gente. Prestem atenção. Como veremos, estas três figuras simbolizam três grandes forças espirituais que estão em ação há vários milhares de anos. O que o João está vendo é algo que aconteceu no passado. Então, o Apocalipse, ele faz aquele flashback. Qual é o seu nome mesmo? Ana, entendeu, Ana? O Apocalipse é aquele flashback, ele vai lá para trás, ele olha lá no futuro, até o futuro além do nosso, ele vai para a época dele. Então, a gente precisa discernir onde que ele está indo, e a única maneira da gente poder seguir o João no tempo são os eventos. A pista que o João nos dá para segui-lo nessa viagem atemporal são os eventos. Então, o João vê três figuras que simbolizam três grandes forças espirituais que estão em ação há vários milhares de anos. Então, nós precisamos definir, interpretar essas três figuras no começo. Vamos lá. Primeiro, o João complicou legal, né? não, o João, coitadinho, mas ele tem quase... Tem, igual você, pensa bem, você tem a mente dele. Já escreveu. Os velhinhos só complicam. O velhinho não trabalha. Todo velhinho dá trabalho, né? Então, o Apocalipse capítulo 12 trata do dragão e a mulher. Primeiro, quem é esta mulher? Maria. Aí nós vamos primeiro definir essa mulher. Primeiro, não pode ser Maria em virtude de seus adornos. Maria não tinha nenhum sinal que usava aqui. Sol, lua, estrelas. Então não pode ser Maria. Não pode ser a igreja, porque Jesus dá luz à igreja e não o contrário. Não, essa mulher já é igreja. Não pode, velho. Quem que fez nascer a igreja? Foi Jesus. E não o contrário. Não é a igreja que pariu o Cristo. Nós somos frutos dele, não ele fruto da gente. Então não pode ser Maria, mas também não pode ser a igreja. Se vocês lerem algum material, ou lerem, você fala assim, isso não é possível. Isso é paixão, não é razão. Agora, como é que a gente vai definir quem é essa mulher? Quem é esta mulher? Ela representa quem? Ela simboliza o quê? Vamos lá. Alguém lembra nós? No Antigo Testamento, Deus se referiu ao seu povo como uma mulher a quem ele vestiu com honra e esplendor. Ezequiel 16. Esta mulher representa o Israel do Antigo Testamento. A guirlanda com 12 estrelas é um símbolo das 12 tribos de Israel. Ok, agora a gente está começando a entender. Essa mulher, ela representa o Israel, o povo de Israel no Antigo Testamento. Por quê? Leiam esse texto de Gênesis capítulo 37. Teve ainda outro sonho. Quem está sonhando?
José. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam perante mim. Olha lá a forma da mulher. Capítulo 12, verso 1. Suzy. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ok, pessoal? Ok? Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que viste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Então veja, o José, o nosso amado José, ele está tendo um sonho profético. Filhos, 12 patriarcas, que depois, quando se constituiu nação, se tornou o quê? A nação de Israel. A nação de Israel, ela só entrou no mapa do mundo para gerar o Messias. Já vou falar disso. Então, esse é o sonho que o José tem. E esta é a visão que Deus dá para o João. Ok? Vamos lá. Pastor, foi uma visão que nem o pai de José entendeu, né? Não. Os filhos, nem o pai. Não. Ninguém. Ninguém entendeu. Nem mesmo José. Ele compartilha o que Deus mostrou, sim, mas estava ao alcance dele entender aquilo ali. Porque, na verdade, o que Deus deu um sonho para José? Eu vou fazer de vocês uma nação. Sua família vai ser uma nação. Aqui vemos aquela profecia primitiva eminentemente cumprida, na qual Deus disse que colocaria inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Então veja, irmãos, isso aqui é importante. A nação de Israel, ela só veio ao mundo para gerar o Messias. Eu gosto muito de perguntar: por acaso alguém aqui poderia imaginar que o Cristo, o Messias, o Deus encarnado, aqui alguém já pensou que o Jesus poderia ser egípcio? Não. Um babilônico, um cananeu, um sumeriano, um hitita. Por... O que você tem contra os hititas? Brasileira. A brasileira. Por que nós não imaginamos Jesus com outra nacionalidade? Porque todas são idólatras. Deus não vai fazer com que o filho dele seja fruto de uma nação idólatra. Então o que Deus faz? Faz uma nação. Qual o problema? Que dificuldade tem o Deus que criou o universo ex nihilo colocar um mapa no que ele criou? Colocar um país no mapa mundi? Nenhum. Ele chama Abraão e fala o que para Abraão? Sai do meio da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que e de ti farei uma grande nação. Ora, por que Deus chamou Abraão? Porque Abraão era um homem justo. O filho de Deus tem que nascer de um tronco justo. Porém, no Ur dos Caldeus, uma terra totalmente idólatra também. Bem, mas qual era a diferença? Abraão vivia numa terra de idólatras, mas a idolatria não estava nele. Então ele tira. Aliás, o pai dele era sacerdote da deusa Cibele. Sim. Fabricante de ídolo. O cara era fera, ele era pastor. Aí gostei, pastor José. Você foi além ainda. A palavra, Paulo. Isso, ele era pastor e vendia os seus objetos aí. Esse cara era fera. Deus tira Abraão de lá, vai para uma terra, ali você vai se formar. Isso aí é tema para uma palestra só, mas só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Ok, então, a descrição do dragão. Ele tem 7 cabeças. A cabeça é parte do intelecto.
o poder de raciocínio. Se ele tem 7 cabeças, é porque o seu conhecimento é enorme, é um conhecimento perfeito. Dragão. Ele é vermelho porque mata os homens. Estava por... vermelho, né? Todo vermelho é complicado. Tudo que é vermelho é complicado. Estava por detrás da matança da igreja. Tem 10 chifres, ou seja, poder completo. Agora, olha que interessante. Alguém pode ler para nós? A figura é recorrente em quase todas as civilizações antigas. Talvez o dragão seja um símbolo-chave das crenças primitivas. Há a presença de mitos sobre dragões em diversas outras culturas, ao redor do planeta, com formas de serpentes. Alguém lembra para nós? Oriente Médio, na antiga Mesopotâmia, Sumérios, na cultura chinesa antiga, nas lendas japonesas, Ocidente Antigo, como uma relação bastante forte entre os conceitos de dragão e serpente. Nos mitos da tribo Chincha, do Peru, o mítico primeiro chefe da tribo Apache duelou com um dragão usando arco e flecha. No Ocidente, em geral, predomina a ideia de dragão como um ser maligno e caótico. Na mitologia grega também é comum ver os dragões como adversários mitológicos de grandes heróis. A lenda polonesa conta como um terrível dragão foi morto perto da atual cidade de Cracóvia. Por que o mundo inteiro tem essa ideia de dragão? A China. Preste atenção. Pensa assim na China. Olha que interessante. Em holandês, drak. Em inglês, dragon. Em inglês antigo, draca. Irlandês, dragon. Islandês, drek. Italiano, drago, dragone. Latim, draco. Grego e russo, dracon. Francês, dragon. Alemão, drachen. Preste atenção, todos eles têm a sonorização igual. Semelhante. Ou seja, a figura do dragão é uma figura desde sempre. Veja, lá no Éden era uma serpente. No Apocalipse é dragão, cresceu, não é? Cresceu. E nós diminuímos. Então veja, o dragão, que é uma figura mítica nas culturas, é um ser, no Apocalipse, ele é um ser pessoal. Ele não é um mito, uma figura lendária ou folclórica. Ele não é um ser impessoal, etéreo. Ele não é uma energia negativa. Ele é um anjo caído. Um ser que tem vontade, planos e estratégias. Alguém lembra nós? O dragão que aparece no verso 3 é Satanás. Vigia. Ele tem sentimentos, pois está cheio de cólera, verso 12. E permanentemente irado contra a igreja, verso 17. Ele tem inteligência, pois é capaz de seduzir, verso 4. Ele tem objetivos claros, perseguir o Messias, no verso 4. E sua igreja, no verso 13. Sua grande obsessão é devorar Jesus. Devorar Jesus. Isso. Veja, vamos ler ali Apocalipse capítulo 12, 2. Alguém lê por gentileza? 12, 2. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Ok. Essa mulher está grávida. O país de Israel, seu nome é? Paulo. Paulo. O país de Israel, ele só veio a existir no mapa do mundo. A única missão de Israel, a missão de Israel é essa aqui, ó. Gerar Messias. Semente bendita para gerar o Messias. É uma semente justa para gerar o Messias. Agora preste atenção, ó, vamos nos detalhes aqui, ó. Certo, pastor Rio? Versículo 2. Achando-se grávida, ok. O país de Israel nasceu para gerar o Messias.
grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Como interpreta isso? Uma razão. Israel era para ser bendita e santa desde o dia da sua concepção. Mas o que aconteceu com Israel? E qual foi o preço do pecado de Israel? O sofrimento. Guerras, deportações, perseguições, exílios, diáspora. Ou seja, o Cristo foi gerado a duras penas. E é interessante que até hoje, né, os judeus ortodoxos, né, principalmente, creem que no nascimento de cada filho pode vir o Messias que eles estão esperando. Né? Sim. Por isso que eles têm tantos filhos. Por exemplo, na Israel é comum tu ver família de 4, 5, pode estar premiado. 7 filhos. É a coisa mais comum do mundo. Por causa que eles têm essa esperança da vinda do Messias Hamashia. Então, percebe? E para eles ainda não veio, né? Por que ela sofre, Edinho? Porque Israel sofreu. Israel podia não ter sofrido. Israel podia ter passado toda a sua história, se fosse obediente. Deus falou isso em Deuteronômio 28. Se Israel fosse obediente a Deus, não sofreria o que sofreu. Ora, Israel se envolveu com idolatria. Se Deus quisesse permitir que Israel sofresse com idolatria, então ele não escolheria uma nação, ele escolheria uma idólatra que já tinha. É lógico, ó. Ora, se ele está fazendo uma nação, é porque ele quer que essa nação seja diferente das outras. Aí você vai vendo no Antigo Testamento um Deus assim duro, um Deus que agia com reis, com penas duras. Por quê? Porque Deus estava protegendo a promessa. Tinha uma promessa. A promessa que ele fez lá no jardim, descendente da mulher. Então, Israel tinha leis duríssimas. Quem cometer esse tipo de pecado tem que ser morto. O mal tem que ser eliminado do meio de Israel. Por que Deus falava que o mal tem que ser eliminado? Porque uma nação justa para receber o Messias não pode se envolver com pecados gravíssimos, que podem ser evitados. Idolatria. A idolatria não era somente adoração ao Deus, a um Deus. Não era só isso. Mas toda idolatria, ela trazia também licenciosidade, orgia sexual. O que vocês acham quando Moisés desceu do monte, que encontrou o povo adorando o bezerro? Como é que você acha que Moisés encontrou aquele povo? Encontrou aquele povo todo nu, fazendo sexo. Porque o Anubis, que ele fez o Anubis, fez o bezerro ou fez Anubis? Era Deus da fertilidade. Qual era o culto maior a Deus da fertilidade? Relações sexuais. Você imagina Moisés desce do monte com as tábuas da lei, e ele encontra pelo menos 3, 4 mil pessoas num culto idolátrico, praticando orgia sexual, todo mundo, e o outro povo que não se envolveu estava vendo essa cena. Então, junto com a idolatria, não era só uma adoração a um falso Deus ou a uma imagem, mas junto com a idolatria havia muitos outros tipos de ligações espirituais com demônios, com práticas de sexo condenável. Então não era só a idolatria. Então, vai ter uma nação idólatra? Então eu poderia escolher qualquer uma. Não! Aí Deus fazia aquelas leis duras para proteger a promessa, a humanidade. Às vezes as pessoas não sabem disso. Então, ela está grávida e ela sofre para dar à luz. Israel sofreu muito. Perguntas? Pastor, junto nesse ato estava o futuro sacerdote de Israel, né? Arão. Sim. Junto na orgias, prostituição. Sim, não, e o Arão fez. Como é que surgiu esse bezerro, esse Anubis aí? Gente, Moisés era formado em toda ciência do Egito. Ele conhecia todos os cultos, ele conhecia todas as liturgias, ele sabia cada Deus como era adorado. 2.000 deuses, né? Mencionou. O Egito tinha 2.000 deuses. Ele sabia o culto desses deuses todos, sabia o nome de todos. Quer dizer, quando ele viu aquilo,
Na lei de Moisés, Arão era para ser um daqueles que morreram, né? Na verdade, na lei de Deus. Não era? Mas lembra que a lei ainda não era oficializada. Depois se oficializou. Então aí ele estava fora, se bem que ele não estava adorando, ele só fez. Não, ele fez não. Permitiu. O testemunho dele, o que foi? Eu joguei as coisas aí e apareceu. O negócio surgiu. Surgiu, eu só joguei. Surgiu um bezerro. Exatamente, saiu sozinho, eu joguei no fogo e apareceu isso aí. Olha que coisa fantástica. Lavou as mãos, né? A voz não. Ok, os irmãos, beleza aí? No versículo 3, ele vê o dragão e a gente sabe que é o diabo. Por que a gente sabe que é? Preste atenção, irmãos. Versículo de número 4. O que diz lá, por favor? Alguém lê? 12:4. 12:4. E a sua cauda levou após-se a terça parte da estrela do céu, e a lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, tragasse o filho. Veja bem. Aí ele está falando que esse dragão é uma pessoa, um ser conhecido. Ele foi expulso do céu, ele veio para a terra, e o João está encurtando a história, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz, para que matasse o filho. Então, o que Satanás fez durante todos esses milênios antes do Cristo nascer? Satanás sempre queria destruir a nação de Israel, porque destruindo a nação de Israel, destruiria O projeto Messias. o projeto. Essa parte ele trouxe das estrelas, entendeu? Os anjos, né? Os anjos que caíram. Esse é um argumento daqueles que assim, mas por que no Antigo Testamento Deus era tão ligado? Exatamente. Duro, sem amor. Ele estava protegendo o corredor. Exatamente. Pensando em nós. Guerras e matanças. Exatamente. E outra, quando você fala assim, poxa, por que Deus mandou Nabucodonosor invadir Jerusalém? Ele salvou a gente. Porque se Deus não manda Nabucodonosor, e olha que Deus avisou, Deus não é injusto. Mandou o profeta, mandou os sacerdotes, muitos eram justos. Quando o sacerdócio faliu, Deus levantou os profetas, sempre avisando. Abandona a idolatria, abandona a idolatria. Não abandonar. Então tá, não quer ouvir? É daí que vem aquele ditado, porque a Bíblia diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não tem esse versículo. Mas você tem essa ação de Deus. Sim. Não quis ouvir o profeta, não quis ouvir o sacerdote, então vocês vão vir de outra maneira. Aí vem o pastor Nabucodonosor, faz aquela matança, e veja, faz aquela destruição, mas Deus não destrói todo Israel. Pastor, Deus preserva a nação, né? Porque a nação dos assírios, né? Deus preservou essa nação dos assírios, e futuramente esses assírios iam punir Israel. Sim, exatamente. Então Seria Deus um chicote de Deus. dizer assim, chicote de Deus, povoou uma nação, assírios, que se torna lá na frente Babilônia, é lá do Império. Os assírios é outro. Os assírios são outros, mas os assírios, eles atacam o norte de Israel. E o Nabucodonosor, ele ataca o sul de Israel. Mas é isso que você está falando. Deus, inclusive Os Babilônia, assírios é no norte de Israel. o Jeremias vai dizer que Babilônia era o cálice de ouro da mão de Deus. Porque ele usou para você fala, punir Israel, ao mesmo tempo estava punindo Israel e salvando a promessa. Claro. É o antigo Império Medo-Persa Isso. e atual Líbano e Síria. É a Síria que você está falando. É, a antiga Síria. Antiga Síria. Ok. Capital Damasco. Quando você estuda história, você vai ver que tudo se encaixa nesse escatologia. Dá certinho, né? Não tem como você escapar. Aí veja bem. O Lúcifer, ele fez de tudo para que a promessa. Lembra lá, quando Deus fala assim para a serpente, que eu já falei isso na igreja do pastor Giovanni, na igreja do pastor Nilton. Por aí, eu acho que eu nunca li isso também. O versículo mais importante da Bíblia é Gênesis 3,15. Quando diz, porém inimizade
entre ti e a mulher, entre o seu descendente, entre a sua descendência e o seu descendente. Tu lhe ferirás os calcanhares e ele ferirás a tua cabeça. Então veja, que pavor é este que Deus colocou entre o diabo e a mulher, o gênero feminino? A maternidade. Veja bem. Foi? Então veja bem, a maternidade, ela pôs um pavor no dragão. Por quê? Ele sabe pela boca de Deus que vai ser o gênero feminino que vai derrotá-lo. A semente de um gênero feminino. Então o que acontece? Ele vê uma mulher grávida, ou várias mulheres grávidas, e ele tem um pavor, qual delas está premiada? Como ele não sabe qual delas está premiada, ele institui o aborto. Inclusive eu falei sobre isso no programa de rádio aqui com a pastora Joelma. Eu falei, qual é a dinâmica do aborto? Mais do que matar uma vida inocente, o aborto é uma agressão à redenção, porque a redenção só pode vir pela maternidade. Ou seja, a maternidade ela é sagrada, não somente porque ela gera uma vida. Uma vaca gera uma vida. Uma cadela gera uma vida. Mas a maternidade é a mais sagrada porque a maternidade humana produziu o Salvador. Então o que Satanás faz durante séculos? Incute na vida das mulheres o ódio que ele tem por elas, porque elas são os únicos seres humanos que podem produzir vida. A maternidade. O aborto é um plano do diabo para destruir. Então, quando há destruição, porque uma gravidez é uma lembrança de salvação. Quando o diabo até hoje olha para uma gestante, ele está se lembrando, fui derrotado por este gênero. Eu falei isso hoje na rádio, uma entrevista lá. Então, o que o Satanás faz? Ele promove tudo para que as mulheres não tenham filhos. E quando elas têm filhos, ele manda Faraó matar. Percebe? É interessante, né, Irã, como você observa isso nas culturas, em todas as culturas do mundo, ao longo de todos os séculos, essa perseguição à figura ao da gênero mulher. feminino, exatamente. Por que a mulher é objetizada, desprezada, humilhada? Porque é um ódio que Satanás pôs na raça humana caída. E o feminismo, por mais que seja um movimento entre as mulheres, é uma agressão à própria mulher. Gente, vamos ser espirituais, pelo amor de Deus. Vamos olhar a guerra cultural como um problema espiritual, uma batalha espiritual. Tanto o machismo quanto o feminismo. Exatamente, as duas pontas. É um desequilíbrio. É um desequilíbrio, é um desequilíbrio. A palavra que eu usei hoje foi uma distorção da sociedade, que ela já é caída. Então o que Satanás faz? Ele potencializa a própria queda. Porque ele tem ódio da gente. E por que ele tem ódio da gente? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E por que ele tem um ódio ao dobro pela mulher? Foi o gênero que o derrotou. Deixa eu fazer a pergunta. Por que você acha que o Cristo ia esmagar a cabeça? O que é dar um tiro ou quebrar a cabeça do animal? Ele já não tem mais como sobreviver. O que sobra? A cabeça. Por que o Cristo vai esmagar a cabeça? Porque o corpo dele está todo detonado. A história vai detonando o corpo dele. Os fracassos dele. Ele só coleciona derrotas. A gente vai ver isso agora. Ele só coleciona derrotas. Cada derrota que ele tem é uma pancada que ele leva. Quando o Cristo voltar, o que sobrou? O que vai sobrar? O que vai fazer agora? É um cachorrinho. Não tem mais nada do que pegar nele. É um cachorrinho. Entendeu? Exato. Então veja. Então, você pode ver, o sofrimento todo de Israel era um sofrimento infligido pelo diabo.
colocou tantas coisas dentro do país para destruir a própria nação, para desvirtuar do seu princípio, para desvirtuar. Por exemplo, a gente sabe que quando o povo de Israel saiu do Egito, quem que saiu junto? Também muitos egípcios. Por que Israel não percebeu que outros estavam juntos? Porque eles estavam encantados com a liberdade. E não perceberam que levaram com eles mensageiros de Satanás. E que desde o deserto, o que aconteceu? Satanás sempre serpentes, as murmurações, a rebeldia. Era Satanás tentando implodir Israel antes que nascesse, porque ele sabia que ia acontecer. De dentro para fora. De dentro para fora. Aí o que Deus faz? Deus que tem a mão na história, toda aquela geração que caiu em incredulidade, Pereceram no deserto. desapareceram. Aí Satanás não podia mais fazer nada, porque a nova geração não aconteceu nenhum tipo de pecado. É certo? Percebe? Amém. A geração não cometeu mais nenhum tipo de pecado. Quando você para olhar a raça antediluviana, você vai perceber que só a geração de Caim morreu. Que era a geração mais horrível da história da humanidade. Só escapou 6 pessoas, 8 pessoas da geração de 7. Quem foi? Noé, a esposa, os filhos e as noras. Só da geração de 7. Toda a geração de Caim pereceu, porque a geração de Caim era uma geração que foi tão cruel que Deus decidiu destruir. Preste atenção. Mas ainda continua a semente da serpente. Mas veja bem, viu, Marcos? Mas no grau inferior. No grau inferior. A maldade continuou em Noé e nos seus filhos, mas uma maldade bem menos do que na geração de Caim. Então, a raça humana foi salva. 8 pessoas. Glória a Deus. A raça humana foi salva. Então o que acontece? Vem a geração de Noé, mas aí o que Satanás faz? Ele tenta, potencializa a maldade, o pecado que tem na geração de 7, que é uma geração pecadora, ele vai potencializando. Mas o que acontece? Mas Deus tem sempre alguém que... E vem um filho, e vem outro filho, e vem guerra, vem deportação, e vem aquilo, e Cristo nasceu. Por isso que a mulher está com dores. Não é interessante estudar? Muito bom. A teologia chama da linha do justo, né? A linha do justo, que é de justamente 7. a genealogia de Jesus ao longo dos séculos, Do de 14 em 14 gerações. O Mateus vai dizer isso. Então, Deus sempre preservou uma semente do justo, uma semente bendita, e uma semente da qual viria o Messias prometido a Israel. veja bem, gente. Viu? As mulheres aqui agora ficaram felizes. Então preste atenção. O pecado começou com uma mulher. Depois o marido se associa na rebelião. Mas quem é que Deus dá a oportunidade dela reverter o mal? A mulher. O pecado começou com a mulher, mas Deus concedeu à própria mulher a oportunidade de limpar o que ela fez. O que ela fez? Ela promoveu a desobediência. O que acontece com a mulher? Ela dá luz ao Messias. Ou seja, a mulher, ela contamina o seu gênero, mas Deus dá graça para que ela limpe o seu gênero. Por isso que a mulher é bendita. A história de Deus é completa. É muito completa. Completa. É completa. E junto com o homem Jesus, redime as duas figuras, né? Sim. Masculino e feminino. Aí o que acontece em Jesus? A geração de Adão para. Jesus começa uma outra geração, a geração do segundo Adão, que Paulo vai dizer assim em 1 Coríntios. Agora a humanidade tem uma nova história. Qual é a nova história? A história do que nós estamos vendo aqui. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Agora, quando a gente lê esse versículo de novo, Apocalipse 12, versículo 2, que a mulher grita com as dores de parto, sofrendo para o tormento para dar à luz,
Aí vem o dragão, que se detém em frente da mulher para devorar o filho que nasceu, ele não conseguiu. Aí, quando chega o Novo Testamento, olha como que ele é inteligente, mas ainda assim ele não tem criatividade. O mesmo ideia soprada para o faraó foi a mesma ideia soprada para Herodes. Mata todos os meninos. Por que Satanás mandou matar todos os meninos? Porque ele não é onisciente, ele não sabia qual menino tinha nascido que era o Filho de Deus. Então mata todo mundo, no meio de todo mundo, mas uma criança escapou. Lá em Moisés, um menino escapou. Lá no Novo Testamento, um menino escapou. Percebe? Então quebra aquela ideia que Satanás ele conhece os nossos pensamentos. De jeito nenhum. Mas tem pessoas que creem que Satanás conhece os nossos pensamentos. Tem. E a culpa é nossa, viu, pastor? A culpa é nossa. Nós, pastores, que ensinamos isso para eles. Mas eu nunca ouvi isso. Eu já cansei de ouvir. A igreja não. Mas ele é onipresente, né? Rapaz, tem. Não, viu? o único potente, onipresente, onisciente é Deus. Só Deus, Só Senhor. Deus e mais ninguém. Pastor Rio, eu já cansei de ouvir. Não sei se é porque eu sou batista 20. Eu acho que é Não, você não é mais batista, não. Agora eu sou. Você é roxiano. Roxiano. Você é roxiano. A gente Eu sou casa da rocha, sou roxiano, sou rocheiro agora. aprendi na escola. Foi liberto. Você é cabeça dura. Não, mas é sinceramente, é verdade. Não, eu tô falando isso. Mas eu acredito. Bate na Eu acredito. Eu não ouvi isso, porque na verdade a igreja sempre, eu já fui membro, que eu digo, meus pastores sempre ministraram sobre isso, que o diabo não tem esse poder. Mas muitos de nós acreditam. Você é um privilegiado. Você é um privilegiado. E vou dizer mais. Existe Ainda aberração. na esteira do pastor Marcos e do pastor Rico, na esteira deles, eu vou dizer outra coisa. O povo cansa de falar que o diabo é inimigo de Deus. E eu canso de dizer que Deus não tem inimigos. É inimigo do homem, né? Ele é inimigo do homem. Porque só pode ter inimigo entre iguais. Nem é tão poderoso. Não, de certa forma, assim, ele é contra tudo aquilo que chama de Ser contra não é ser inimigo. Sim, tudo bem, mas Mas o termo correto é adversário. Porque inimigo está no mesmo patamar. Ele está no mesmo nível. Entendo. Quem é semelhante ao Senhor? Ninguém. O homem aqui diz, a palavra da sabedoria é Fala. adversário. Não? Ele é adversário inimigo nosso, mas eu cansei de ouvir, até hoje escuto, porque Deus é o inimigo. Não, Deus não tem inimigo. Ninguém pode ser contra. Agora, tem que entender também que é um ser espiritual. Total. Ele está fora da nossa... E vamos falar dele agora? Vamos falar dele agora? Ele não gosta que a gente fale dele, mas não tem que falar dele. Só uma pergunta aqui. Nós estávamos falando aqui, que então não é onipresente, né? Ele tem os fofoqueiros. Isso aí tem. É na luz, os demônios. Isso aí tem. Isso aí está cheio. Alguém pode ler para nós? Ao longo de Apocalipse 12, notamos que a mulher é repetidamente protegida por Deus, versículos 6, 14 a 16, especialmente à medida que se aproxima o tempo para o reino do nosso Deus ser estabelecido na terra. Versículo 10. Muito bem. Continua, pastor Pedro. Satanás tentou em vão destruir a mulher, que escapou por misericórdia divina, tentou matar o filho. Tentou matar o filho. Né? Alguém pode ler para nós? A mulher, a nação escolhida de Deus, de Israel, é descrita como dando à luz a um menino que há de reger todas as nações com vara de ferro. Apocalipse 12, 5. De fato, Jesus Cristo nasceu nesta nação. Jesus Cristo nasceu. Esse menino nasceu, né? Alguém pode ler para nós isso aqui? Apocalipse 12, 3, 17. É uma história concisa dos esforços de Satanás para frustrar o plano de Deus, de trazer muitos humanos à glória por parte de sua família eterna. Então, Satanás sempre tentou e ele nunca conseguiu. A gente vai ver isso agora, né? Tá, já falamos disso aí. Tá. Alguém lê, por favor? Em Apocalipse 12, 4, o dragão estava diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para devorar o seu filho, logo que nascesse.
Esta parece ser uma referência histórica do esforço do rei Herodes para destruir Jesus quando criança, ordenando a morte de todas as crianças do sexo masculino de 2 anos ou menos que viviam em Belém e arredores. Mateus 2, alguma coisa. Mesmo que a tentativa de Satanás de destruir Jesus quando criança tenha falhado, o diabo não desistiu. Antes do início do ministério de Jesus, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ok? Aí é o e tal. Tá. Alguém lembra nós? Durante essa tentação, Satanás tentou fazer com que Jesus violasse a lei de Deus e o adorasse em vez de Deus. O diabo ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo e sua glória, versículo 8, se Jesus o adorasse. Mas Jesus não o fez. Então, por que Satanás gastou tanto esforço em suas tentativas de destruir Jesus? Porque se não houvesse um Salvador perfeito para pagar a pena pelos pecados da humanidade, o plano de Deus teria sido frustrado. Sem um Salvador, os humanos não poderiam ser perdoados de seus pecados, nem poderiam viver para sempre na família eterna de Deus. Então, ele tinha que passar por essa questão da tentação. Alguém lê para nós? Satanás tentou em vão destruir a mulher, que escapou por misericórdia divina. Tentou matar o filho dela, também não conseguiu. Agora, a sua última tentativa, os descendentes, a igreja. Vamos agora, por favor, Apocalipse capítulo 12, 17. Alguém lê para nós? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes das suas sementes, os que guardam os mandamentos de Deus e dêem o testemunho de Jesus Cristo. Ok, então veja, ele só coleciona fracasso. Vou falar disso depois. Tá? Vamos ler isso aqui, isso é importante. Por favor, alguém pode ler? Para que a profecia bíblica sobre o fim dos tempos faça sentido, é preciso entender primeiro o que aconteceu no princípio de tudo, a fim de saber para onde vamos e por que a história humana caminha nessa direção. Embora o ser humano esteja visceralmente envolvido no desdobramento da história, ninguém vai conseguir entender o propósito e o objetivo dela sem antes conhecer o que Deus revela acerca da esfera angelical. Tudo começou quando Satanás declarou a sua independência de Deus logo depois da criação. Isso, né? Repleto de seres angelicais, amavam fazer a vontade de Deus, desfrutavam do céu de perfeita harmonia. Para realizar a vontade de Deus, a Trindade estava rodeada de um oceano de inumeráveis espíritos ministradores, chamados serafins e querubins. Essas maravilhosas e poderosas criaturas descobriram que a felicidade estava em cumprir as ordens do Todo-Poderoso. Eles tinham o livre-arbítrio. Eles tinham livre-arbítrio, e assim como eu preguei na igreja do pastor Giovanni, os mandamentos de Deus já existiam desde aquele tempo. Por quê? Se Satanás pecou, então ele quebrou um mandamento. Não existe pecado sem quebrantamento de mandamento. Se ele pecou, então ele quebrou um mandamento. Mas Deus escolheu um extraordinário anjo para atuar como líder em toda a multidão celestial, que era Lúcifer, portador da luz. A tarefa de Lúcifer era difundir a luz e a vontade do conhecimento de Deus a todos os outros anjos. Ou seja, pelo que a gente pode entender nos textos bíblicos, a função de Lúcifer era ministrar para os outros anjos a palavra de Deus, para conservar a sua, você falou? Livre-arbítrio. Para usar bem o livre-arbítrio. Ok? Estado original. Estado original. Ô pastor, onde assim, o povo tem alguma base bíblica quando fala que o Lúcifer era ministro de louvor? Isso aí é romantismo. Porque a gente não acha isso, né? Não tem. Eu tenho uma citação leve em Isaías 14. Isaías 14 fala, não diz que ele era. Aí o principalmente brasileiro fantasia tudo, né?
que ele era o chefe de um grupo de louvor. Mas você entende? Mas tem sentido, hein? Tem sentido. Tem. Porque equipe de louvor dá trabalho. Isso é. Pastor, mas quer entender sobre isso? É só acessar no YouTube. Marcos Feliciano vai pregar sobre isso. Pelo amor de Deus! Esse aí é top. Desculpa, viu, pastor? Mas o problema do Brasil, não, Marcos, foi bom você falar. O cristão brasileiro está cheio de crendices. Crendices evangélicas. É porque tem coisa que você não acha, tem coisa que é o povo que inventa. Inventa e passa por verdade. Alguém lê para nós? Quem não leu ainda, por favor? As mulheres. Milton quer estar falando, Fala, ele aproveita e lê. Quer ler? Pode ler. Quando Lucifer percebeu sua beleza e poder, seu coração pouco a pouco começou a mudar e permitiu que o enfoque parasse de se direcionar em Deus. E começou a olhar para si mesmo. A gente tem olhado assim, né? Nunca saberemos a origem de como e quem semeou essa semente do mal no seu coração, mas o profeta Isaías nos dá uma visão do pensamento dele. Isaías dá, né? Alguém lê para nós? Raul, você que falou de Isaías, leia lá. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva. Como caíste do céu. Não é para cantar! Não é para cantar! Para! Vem cá, o baiano aqui é ele! Olha aqui, ó. Tem uma, mas numa boa, cara. Tem uma música romântica. Tem uma música romântica para todos os dias. Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu em forma de cristal. Tem Raul Seixas, né? Tô louco, o texto Tô louco, velho, é muito louco! Alva, como fosse lançado na terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exultarei no meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos e no mais profundo. Aqui não está dizendo nada de louvor. Amém. Está dizendo aqui que ele pensava no coração: eu subirei ao céu. Ou seja, ele vê como é Deus. Ele ministra para Deus. E ele vê a glória de Deus. Ele vê o poder de Deus. E mais, ele vê como que Deus governa todas as coisas com amor, com autoridade. O próprio Lúcifer era esse ministrante de difundir luz, de ser aquele que vai incentivar os outros anjos e os seres criados que estavam no céu como adorar a Deus, como se subordinar a Deus. Porque a adoração é outro crendice. A adoração não é só música. A adoração significa submeter-se, submissão. Quando fala que Lúcifer adorava a Deus e inspirava os outros anjos a adorar a Deus, ninguém está falando de música, está falando de obediência. Adoração é sinônimo de obediência. Mas a gente fala que é música. Mas Jesus está procurando os verdadeiros, né? Então, aí qual foi que lá na tentação ele disse: se prostraram e me adoraram. Satanás não pediu uma música. Ele não disse assim: então aí, ó, eu vou te dar tudo isso aí se você se prostrar e cantar um hino para mim. Não. Mas o que os anjos faziam lá na presença de Deus? De acordo com o que a gente pode ver sobre Lúcifer, os anjos ministravam louvor a Deus. E o que é louvor a Deus? Obediência. Obediência é o quê? Aos mandamentos. Quais? Aqueles que Deus regeu no universo. Gente, e com essas fotos que tinham do universo, o buraco negro, era uma dimensão. Pastor, eu faço uma pergunta. Já anjo. Satanás, quando ele apresenta poder diante de Deus, ele tem poder sobre a terra, sobre alguma influência sobre a terra, porque ele apresenta para Jesus. Sim, ele tem, veja, foi boa sua colocação. Satanás, ele
tem autoridade sobre o mundo. Porque se não fosse, e eu quero falar outra coisa, Satanás só é o pai da mentira para mim, mas ele nunca mente para Deus. Para Deus ele só fala a verdade, porque Deus é a própria verdade. Ele só pode mentir para a gente. Por que ele pode mentir para a gente? Porque eu não conheço nada. Você não pode mentir para quem sabe tudo. A bronca dele é Quando Satanás disse assim para Jesus, todos esses reinos me foi dado. Jesus disse assim, não foi não. Jesus não disse que ele estava mentindo. E eu dou a quem eu quiser. Jesus também não repreendeu ele. Porque de fato, ele tinha autoridade. E depois, alguns meses depois, Jesus vai dizer que ele é o príncipe desse mundo. Então, Satanás, por maneira ilegítima e imoral, ele tomou conta do mundo. Ele tomou conta do mundo tão grande, ao ponto de o próprio Cristo dizer que eu não sou deste mundo. Como é que ele pode ser deste mundo, sendo que ele criou isso aqui? Porque isso aqui já não pertencia mais a ele no sentido moral. O mundo caído. Porque eu não criei o mundo caído. Eu não faço parte desse mundo. Porque esse mundo tem um príncipe que eu vou destruir ele. Mas não é óbvio. Mesmo que ele tenha esse poder, só que é um poder limitado. Na verdade, eu não gosto de falar de poder, eu prefiro usar a palavra autoridade. Ele tem essa autoridade. Quem foi que deu? Ele mesmo disse, né? Esses reinos me foi dado. Quem que deu? Adão. Porque Deus criou o mundo e deu para Adão. Deus criou o reino, deu para Adão. O que Adão fez com o que Deus deu? Ele fez um negócio e deu para Lúcifer. Por isso que ele falou, esse me foi dado, e Jesus disse, não, é verdade não. Jesus não repreendeu ele, porque ele não consegue mentir para a própria verdade. Entendeu? Então era mesmo, ele tinha autoridade sobre isso, ele era o príncipe desse mundo, mesmo que ilegítimo, mesmo que imoral, mas o homem que fez isso aí. Né? Porque foi ilegítimo e imoral porque ele conquistou numa mentira. Certo. Prova, há uma controvérsia no caso dos líderes. Quando Jesus, naquele momento, pergunta ao diabo ali quem era ele, no endemoniado. Né, que ele disse que era legião. Sim. Aí tem alguns que entrevistam achando que pode obter verdade da boca de alguém que quando ele fala somos legião porque somos legião, ele falou a verdade. Sim, então, porque ele não pode mentir. Não pode mentir. Quem tem ciência, exatamente. Mas assim, Satanás, isso aqui, gente, é uma interpretação minha, que claro pode estar errado, mas o que eu vejo? Eu vejo assim, ele experimentou todas as coisas de Deus, principalmente o amor. Por que ele não almejou amar como Deus amava? Porque ele não almejou ser o que Deus era, mas ele almejou ter o que Deus tinha. Uma autopromoção. Deus tinha poder. Deus não é poder. Ele tinha e tem poder. Aliás, ele é todo poderoso. Então Satanás podia olhar para Deus, Paulo, né? E falar assim, eu quero amar como Deus ama. Por que ele não fez isso? Porque o poder, e Lúcifer nos ensina isso, aí Lúcifer ensinando a gente. O poder nos despersonaliza. Desfigura. Ele nos desfigura. Pastor, uma pergunta. Há muitas correntes teológicas, muitas pessoas entram em debate sobre isso. Deus criou o mal ou Deus criou anjos? Olha, aí você diz, há muitas correntes teológicas. Essa é uma das grandes perguntas filosóficas, né? Não É só agora, assim, só uma parte aqui, viu? Sim. Eu acredito que Deus criou o bem porque ele é sumo bem. Quem, na verdade, o mal, Agostinho de Hipona vai dizer que o mal, ele não existe. O mal, ele vai dizer, alguém perguntou, doutor Agostinho, por que Deus não destrói o mal? E aí o Agostinho vai dizer, Deus não pode destruir o mal, porque o mal não existe. Porque o mal é a ausência do bem. Se Deus tiver que destruir o mal, ele tem que destruir o homem. Porque o mal só acontece dentro do homem.
E o que é o mal? É a ausência do bem. Então, qual é a única maneira de banir o mal? É colocar Deus no coração do homem, que é o sumo bem. Agora, quando você me faz pergunta, por que a Bíblia fala que Deus disse que eu crio o bem e crio o mal? Lá em Isaías. Porque o judeu, ele não vai acreditar que Satanás existe. Porque se Satanás existir e o mal veio por Satanás, Satanás é um outro Deus. No monoteísmo judaico não há espaço para outro Deus. Então, como Deus criou tudo, eles até insistem que quem criou o mal foi Deus também. Para não assumir a ideia que Satanás existe como um ser que semeou o mal. Então, ele semeou o mal, não criou o mal. Uma personificação. Ele personificou o mal porque o mal é a ausência do bem. A ausência do bem é a ausência de Deus. Então o mal intrinsecamente não existe como alguma coisa. Ele simplesmente é a ausência de alguma coisa. Então o que é o mal? O mal é a presença de alguma coisa? Não, Paulo. O mal é a ausência de algo. O que é a ausência do algo? É a ausência de Deus. Deus é o sumo bem. Entendeu? Essa sacada é tremenda. E eu também, quando me perguntam isso aí, eu respondo a seguinte questão, né? E tem lógica nisso, né? Na verdade, quando Deus criou o livre-arbítrio, que é o poder de escolhas conscientes, né? Entre obedecer ou desobedecer a Deus, o mal nada mais é do que uma rebelião, uma desobediência à lei de Deus. Exatamente. O mal surge sempre, e ele existe, né? Ele vem à existência, quando a criação desobedece o Criador. Exatamente. Ali o mal surge. E por que toda a raça humana é má? Porque os nossos pais foram maus. A partir do momento em que eles foram expulsos do jardim, a ausência do bem começou. Mas é importante a interpretação do texto e a exegese, né? Porque, na verdade, se eles não entenderem a pergunta dele, né? Pensando no pastor aqui, a pergunta, quem pensa dessa forma, não entender que o judeu pensava assim, ele não vai conseguir entender. É verdade. E pensa até hoje, tá, gente? Uma vez eu perguntei para um rabino, ele não acredita na existência de Satanás como uma persona, né? Uma pessoa, um ser. Eles acreditam que o mal, ou a personificação do mal, é a própria natureza maldosa humana. Que eles vão chamar, então você fala assim, mas como é que está lá a serpente? Não. Eles não acreditam, eles acreditam que a serpente é só um símbolo, ela não existiu de fato. Pastor, posso perguntar? Só um instantinho. E eles vão chamar a serpente de Yetzerará. O que é Yetzerará? É isso que o pastor falou, é a inclinação do homem para o mal. Então, como que o judeu interpreta a queda? Ele interpreta o seguinte: o homem era potencialmente inclinado para o mal, e a serpente é a simbologia disso aí. Então, ele não vai dizer que Satanás existe. Porque se Satanás existe como agência do mal, ele tem que ser um Deus. Isso na teologia judaica não reflete a teologia bíblica. Sim. A questão da origem do mal. A gente, quando vai para o seminário, a gente fica ali e tal, você aprende tantas coisas ali. Está acabando também. Existem pessoas que dizem assim, não, a origem do mal, o princípio de tudo, começou no céu. A outros dizem, não, a origem, a desobediência começou no Éden. Então, no meu ponto de vista, então, começou no céu. Começou no céu. Biblicamente falando. Então, você veja bem, o pecado e o mal aconteceu num lugar que não deveria acontecer. É anterior ao Éden. É anterior ao Éden. No céu. Exatamente. E se você ler Efésios, você vai ficar mais doido ainda. Porque a Bíblia, Paulo vai dizer que Cristo restaurou coisas do céu. Senhor. Lê lá Efésios 1. Cristo restaurou coisas do céu, ou seja, o pecado foi uma coisa tão grave que abalou uma esfera celestial. Abalou coisas do céu. Então o que acontece? O pecado começa no céu e passa para a terra. Quando Deus vai ensinar nossos pais, e Satanás, quem fala muito, o que acontece? Dá bom dia a cavalo. Satanás falou demais.
Porque quando ele disse assim, Deus não quer que vocês comam desse fruto, porque vocês vão ser conhecidos como Deus, conhecedores do bem e do mal, o que declaração que ele faz que a gente não sabia? Se ele não dá para língua nos dedos, a gente não quer saber. O que? Ele dizia o seguinte, que Deus era a fonte do conhecimento do bem e do mal, ou seja, Deus ensinava o que era o mal para os nossos pais. Evite o mal. Evite o mal. O que é mal, Deus? É isso, é isso, é isso. E quando Deus explicava o que era mal, Adão sentia medo. Mas ele sentia medo, mas como ele era santo, ele se sentia confortado. Certo. Quando ele pecou, a primeira reação dele foi o quê? Foi medo. Mas um medo diferente. Um medo de condenação, que ele não sentia antes. Isso é lógico. O camarada está sentindo uma coisa que ele nunca sentiu, ele vai falar assim, Deus, eu estou sentindo assim uma coisa estranha. E Deus vai falar, é medo. Por isso que quando Deus... É o sabor do pecado. É o sabor do pecado. Então, Satanás vai dizer o quê? O mal era uma presença na história já. Só que ele não era experimentado pelos nossos pais. Por isso que Deus ensinava todo dia o bem e o mal. Deus era a fonte de referência. Começa no céu e continua na terra. E a salvação vem de onde? No céu. E volta para onde? No céu. Amém, meus irmãos? Que bom, né? Então vamos falar mais do Santo Anás? Sim. Na próxima aula?